Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu pós-parto, aproveitando para responder algumas perguntas que já chegaram aqui pelo canal. Eu espero tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá? Certamente vocês já ouviram falar que um dos benefícios do parto normal é que assim, você sente bastante dor na hora, mas a hora que o bebê passa, acabaram-se as dores, você sai andando e é vida linda, vida nova e tá tudo maravilhoso. Comigo não foi muito bem assim. Eu tive sim algumas dores no pós-parto e eu vou compartilhar aqui com vocês e eu gostaria muito que vocês participassem se vocês tiveram alguma experiência diferente dessa, pra gente ter o maior número de informações possíveis aqui. Como eu disse no meu relato de parto, eu tive a minha tão sonhada Golden Hour, que na verdade até se estendeu. O Bernardo acabou ficando aqui no meu peito logo depois do nascimento por umas 2 horas e meia, e isso só foi interrompido porque eu pedi para tirarem ele de mim, porque eu tinha uma dor absurda no meu quadril. Eu virava de um lado na maca, virava de outro, subia encosto, descia encosto e nada adiantava. Na verdade, essa dor que eu tinha no quadril, ela já me acompanhava desde o 7º mês de gravidez. Era uma dor realmente no osso, que me incomodava muito, eu não tinha posição. A sensação que eu tinha era que realmente a minha bacia estava toda se abrindo. E claro, depois do parto, eu acho que ela devia estar se fechando. Era uma dor realmente intensa. Muitas mulheres eu comento a respeito disso e não relataram esse tipo de dor na gravidez. Então essa dor do pós-parto, eu não sei se foi uma particularidade minha ou se é comum realmente para outras mulheres. Mas eu me lembro que isso realmente assim no dia era uma coisa que me incomodava muito. Eu tinha muita dor no meu quadril. Essa dor durou mais ou menos uns 3 dias. Depois ela desapareceu, graças a Deus. Eu não tive mais problema com isso. E eu acho que as 12 primeiras horas foram mais críticas. Depois a coisa ficou mais suave. Uma outra coisa que foi bastante relevante para mim, que eu me lembro muito bem, era do meu cansaço nesse momento. Gente, eu tava assim, acabada. Parecia que eu tinha corrido uma maratona e, cara, assim, foi muito intenso. É lógico, né? Foram 10 horas e meia, mais ou menos, de trabalho de parto. Você faz muito esforço físico mesmo, muita força para o bebê sair. E assim, eu tava exausta. Eu me lembro, inclusive, que logo depois do nascimento dele, me ofereceram alimentos. Eu tava tão cansada que eu não conseguia nem comer. Eu fui conseguir realmente me alimentar. Eu acho que era umas 9 horas da noite, o Bernardo nasceu 3h40, então só umas 9 horas da noite eu me senti apta a comer, já estava um pouco mais descansada. Porque essa exaustão era uma coisa assim, eu parecia que tinha sido atropelada. Eu estava muito cansada e estava com bastante dor realmente na região do períneo. Claro, novamente por conta da força que a gente faz. Só que como eu tava com esse registro que todo mundo fala, que nasceu o nenê e acabou tudo, eu falava, gente, será que eu sou realmente tão fraca desse jeito? Eu tô sentindo tantas dores, eu não conseguia pensar em ficar de pé, em levantar da maca. Eu tava bastante incomodada realmente ali na região do períneo. E eu tava também com bastante inchaço. O pessoal no hospital fazia bastante bolsa de gelo para diminuir o inchaço, de fato dava uma boa aliviada, tanto no inchaço quanto na dor. E aí também eu acredito que deve ter demorado umas 24 horas para dar uma aliviada nisso. Tudo controlado, nada muito grave, mas eu tinha outro registro, então essas dores todas foram uma surpresa para mim, por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. E eu me lembro também que essas dores eram tão intensas e incômodas, e eu não sei também hoje se eram tão intensas assim, ou se era porque eu estava num momento bastante fragilizada, né? A gente também tem que levar isso em consideração. Mas eu me lembro assim que eu tinha um pouco de receio até de me mexer muito na maca, de sentar. Eu queria muito ir ao banheiro, tomar um banho, mas eu falava, ai, será que eu vou conseguir andar? Assim, eu parecia uma patinha, sabe? Eu não tinha muita coragem de me mexer. Eu achei uma posição confortável na maca e lá eu quis ficar por um bom tempo. Uma outra coisa também em relação a essas dores que eu sentia, eu tinha muito medo de ir ao banheiro. Gente, sério. Eu falava assim, eu não vou. Porque assim, o menor esforço que eu pensava em fazer naquele momento, até para fazer xixi, eu não queria passar por aquilo. Imagina o número 2, né? Eu acho que o meu medo foi muito maior do que aconteceu na realidade. E também tem uma outra coisa que também me perguntaram aqui, eu já vou aproveitar para responder. Eu não precisei fazer episiotomia, que é aquele cortezinho que faz no períneo para ajudar na passagem do bebê. Porém, eu tive uma pequena laceração e eu precisei dar
3 pontinhos. Eu tinha bastante receio desses pontinhos porque eu já tinha escutado relatos de mulheres que tinham dado pontos ou pela laceração ou por causa da epísio e disseram que esses pontos ficaram doloridos por muitos meses, que foi a parte mais difícil do parto e até por conta disso questionavam o parto normal. E assim, gente, diante de todo esse quadro, os meus pontos eram o que menos doía. Eu realmente não tive problema com isso, eles não me incomodaram, eles caíram sozinhos, acho que depois de uns 7 ou 10 dias, não me lembro muito bem, mas essa parte não foi uma coisa que me marcou muito, eu realmente passei ilesa, vamos dizer assim. Respondendo também a perguntas, esses cortezinhos, para ter relação depois do resguardo, eles ficam sim um pouquinho doloridos, mas também nada absurdo, nada uma dor que possa traumatizar ou que seja uma coisa impossível ou que não vale a pena. Eu realmente, a minha experiência com os pontos foram bem tranquilas. Como eu pedi analgesia de parto, por conta dessa analgesia, eu precisei ficar deitada por um período de 6 horas. Eu não podia levantar e mesmo assim, as primeiras vezes que eu levantei para ir ao banheiro, para fazer alguma coisa no quarto, eu sempre precisava do auxílio de uma enfermeira. O hospital era bastante criterioso em relação a isso, eles não permitiam que eu levantasse sem uma ajuda, porque eu podia zonzear, cair, risco de queda, aquela coisa toda. Mas foi bem tranquilo, eu não tive mal-estar também depois. E assim, eu me lembro que a primeira vez que me permitiram levantar, eu só queria tomar um banho, era tudo que eu queria, assim. E depois que eu tomei um banho, acho que todo aquele mal-estar, aquele cansaço, nossa, deu uma bela de uma renovada, assim, em mim, sabe? E eu lembro que era até de madrugada já, mas foi o paraíso quando eu pude tomar esse banho. No banho também foi a primeira vez que eu percebi o tamanho do sangramento. A gente realmente fica sangrando bastante, galera. Até por conta disso, fica uma dica aí para você que vai ter filho agora. Leve absorvente pós-parto para a maternidade. Não são todas as maternidades que dispõem do absorvente para as mamães. E isso faz toda a diferença, porque o sangramento é realmente intenso. Eu tive um sangramento por mais de 30 dias, acho que foram 33 dias de sangramento. E assim, não era uma coisa muito fluida, muito contínua. Tinha hora que parecia realmente um sangramento de menstruação, mas tinha hora que assim, parecia que estava acabando e de repente vinha um sangramento em blocos. E eu ficava assustada, eu ligava para minha GO e ela me tranquilizava, falava que era absolutamente normal, mas assim, todas as dúvidas que eu tinha em relação a isso, eu ligava para ela ou passava uma mensagem e eu aconselho isso. Se tem alguma dúvida em relação ao sangramento que você está tendo, procure ajuda médica. Não espere amanhecer o dia ou passar um tempo, porque pode ser realmente que esteja uma hemorragia fora do comum e a hora que você resolver correr já foi tarde. Então, qualquer dúvida que você tiver, fale com a sua GO. Ainda falando sobre as dores de um pós-parto, eu preciso relatar aqui que eu senti bastante cólica. Era uma cólica que realmente me incomodava. E também todo mundo lá no hospital falou ser perfeitamente normal. Na verdade, essas cólicas a gente sente porque é o útero se contraindo para voltar ao tamanho original. Então são 2 fatores que causavam muita cólica em mim. A amamentação. O fato do bebê mamar, sugar e estimular o seio faz com que o útero se contraia. E a outra coisa é o uso de ocitocina. Eu usei ocitocina depois que o neném nasceu. Também alguns médicos optam pelo uso da ocitocina, justamente porque ela auxilia na contração do útero e isso faz com que se evite uma hemorragia além da conta. Então essas cólicas elas eram presentes, elas eram bem doloridas. E de novo eu falo, era um momento de bastante sensibilidade e você é tão cansada, você não quer mais sentir nada, sabe? Qualquer coisinha te incomoda, assim. Então eu me lembro que essas dores me incomodavam bastante. E até teve uma enfermeira que foi muito querida comigo, ela falou assim, se você tá com dor, avisa a gente pode te dar um analgésico. Você já passou por tanta coisa agora no parto, que agora você precisa descansar. E aí eu falei, acho que era tudo que eu precisava ouvir, por favor me dê um analgésico, porque eu não quero mais ficar sentindo essa dor. E era uma coliquinha chata, assim, uma cólica de menstruação mesmo, mas bem chatinha. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, gente, a barriga. Olha, eu me lembro como foi horrorosa a sensação que eu tive quando eu levantei e me deparei com aquela barriga mole, meio vazia, meio cheia. Gente, assim, essa parte foi bem ruim.
É lógico, né? Você tá lá com o bebê, com placenta, cheia de líquidos, tá tudo desorganizado lá dentro. Aí sai tudo isso, você ainda fica com uma barriguinha de mais ou menos uns 5 meses de gestação. E você imagina, tá tudo fora do lugar. A sensação que eu tinha era que realmente assim os órgãos estavam nadando. Eu me sentia meio pudim, meio gelatina, era uma coisa horrorosa. Eu virava para um lado da maca, a barriga vinha toda junta assim, sabe? Aí eu virava pro outro, ela me acompanhava. Isso pra mim foi horrível. E eu me lembro que a minha GO já tinha falado para eu levar aquela cinta de compressão para a maternidade. E a enfermeira não deixou eu colocar. Eu não sei se foi um protocolo do hospital, mas eu sei que assim, eu insisti, e ela não deixou eu colocar. Eu só consegui colocar essa cinta no dia seguinte, quando a minha GO passou para fazer a minha visita. E aí ela, não, de jeito nenhum, vamos colocar. E a hora que veio aquela compressão, gente, foi um alívio tão grande. E assim, por mais que pareça que vai incomodar, porque a cinta é super justa, naquele momento é a melhor opção. Então também fica a minha dica. Para você que está indo para a maternidade agora, leve a cinta de compressão. Muita gente fala que essa cinta auxilia ao corpo voltar ao normal, à boa forma do corpo no pós-parto. E na verdade essa cinta não serve para isso, não é que ela vai te deixar magra, mas ela vai realmente te dar sustentação para você ter mais segurança na hora de andar e se locomover por conta de toda essa, como é que eu posso dizer? Sei lá, gente, toda essa natação aí dos órgãos, porque é uma coisa bem esquisita que fica a barriga. Agora, para encerrar, eu quero relatar uma coisa assim para vocês, que foi a primeira vez que eu me deparei com um sentimento dúbio da maternidade. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal ainda, mas a sensação que eu tenho, assim, que muita coisa na maternidade tem esses dois lados, a gente uma hora pende para uma coisa, outra hora para outra, e isso acompanha a mamãe desde a gravidez, acho que até, sei lá, para sempre, assim. Logo que eu tive o Bernardo, eu tava numa felicidade, assim, plena. Eu tava em êxtase, eu tava super feliz porque, caramba, eu consegui ter o parto que eu queria, me preparei muito para esse momento, deu certo, da maneira como eu sonhei. O Bernardo veio cheio de saúde, eu tô bem, nossa, assim, eu tava no paraíso. Ao mesmo tempo eu tava muito cansada. Só que nesse trajeto, depois da minha recuperação, eu tava indo pro quarto e eu ficava só pensando nisso. Ai, gente, eu preciso falar pras pessoas que elas estão aí, elas estão querendo saber notícias de que deu tudo certo, de que ele é perfeito, de que foi tudo lindo. E nossa, como vai ser, como vai ser, como vai ser. A hora que eu cheguei no quarto, não tinha ninguém me esperando. E cara, pela primeira vez me bateu assim um sentimento de solidão. E era só o primeiro, de muitos outros que viriam depois que eu cheguei em casa e até hoje me acompanham, né? Mas enfim, eu me lembro que essa foi a primeira sensação, foi um impacto, porque eu tava assim, super em êxtase. De repente eu me senti jogada num quarto frio, num quarto escuro, sozinha, sem ninguém para compartilhar essas emoções comigo. E aí eu me dei conta também daquilo que todo mundo fala, que as pessoas ficam muito preocupadas com o bebê. Mas pouca gente se preocupa com a mãe depois do parto. Será que ela tá bem? Como é que foi? E assim, a minha mãe, ela é uma pessoa doente, então infelizmente eu não posso ter ela em muitos momentos da minha vida. E eu acho que nesse momento, normalmente as pessoas são recebidas pelas mães, né? E eu tenho uma figura assim que muitas vezes substitui a minha mãe nesses momentos. E nessa hora ela não falhou. E eu me emociono de falar disso, assim, porque eu vou ser eternamente grata a ela por ter me acolhido da maneira como ela me acolheu. Eu fiquei no quarto, assim, por mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos sozinhas, mas passou tudo isso na minha cabeça em fração de segundos. E de repente veio esse anjinho me socorrer. E ela veio direto pra minha maca, assim, super emocionada também, falando: eu tava louca pra te ver, eu tava louca pra te dar um abraço, pra falar que eu tô muito orgulhosa de você, que você foi muito guerreira, que eu tô feliz porque você conseguiu realizar o sonho do seu parto e eu queria muito saber como é que você tá, eu tava louca pra você chegar aqui. E aí eu soube que todas as outras pessoas estavam de fato lá no berçário, conhecendo o Bernardo, e ela foi a única pessoa que veio me acolher. E isso pra mim, assim, foi, meu Deus do céu, de uma importância tão grande. Então, se você tá indo acompanhar o parto de alguém muito querido, pensa numa estratégia de você ter, de você proporcionar essa pessoa que vai receber essa mãezinha no quarto, porque essa mãe vai querer um abraço, ela vai querer alguém lá para acolhê-la. E também, se você é mãe, está indo agora para o hospital ter o seu nenê, pense nisso, peça realmente para alguém
te receber lá no quarto. Eu acho que no meu próximo parto eu vou programar isso para não ter essa sensação que eu tive, que foi bem ruim no momento que eu estava muito alegre. Então eu aproveito essa oportunidade para fazer um agradecimento público para você, tia. Obrigada assim por todo o amor, por todo o ensinamento que você me dá. E assim, eu nunca vou esquecer o que você fez comigo nessa hora, nunca, nunca, nunca. Muito, muito obrigada. Bom, gente, emoções à parte, eu espero ter ajudado você que está aí em busca de informações, em busca de curiosidades a respeito do pós-parto. Se você ficou com alguma dúvida, pode me escrever, que eu vou ficar feliz se eu puder te ajudar. Vou encerrar por aqui e a gente se vê na nossa próxima semana. Um beijo, até lá!